As histórias deste programa são inspiradas em incidentes confirmados. Alguns nomes e acontecimentos são romanceados e atores são usados para recriar fatos reais. Você acredita em milagres? Não? Você alguma vez já passou por um acontecimento estranho ou um fato improvável na sua vida que não pôde ser explicado como coincidência ou pura sorte? Em que você acaba achando que alguma força inexplicável estava agindo, ou que algum poder superior, até mesmo divino, alterou seu destino? Bom, se já passou, você não é o único. Se não passou, assista e ouça com atenção. As vidas de um casal de jovens, Robert Shea e Janet Rule, foram destruídas por uma terrível tragédia. Vivo, a devoção de Robert pela esposa e filho trouxe carinho e total segurança. E na morte trouxe a surpreendente e milagrosa mensagem do outro mundo. Para o motorista de caminhão Barney Mays, o que começou com um inexplicável chamado de socorro em seu rádio amador, logo iria se transformar em uma bênção inesperada. E, surpreendentemente, 12 anos mais tarde, iria se tornar um incrível milagre no salvamento de uma vida. O ativo proprietário de uma estância, Virgil Maxwell, normalmente habituado a uma boa noite de sono, foi despertado de repente às 13h30 da manhã numa noite gelada do Arizona. Ele teve um sonho muito real em que acordou tão assustado e que o colocou a caminho de um resgate inesperado. Novas histórias através do país e ao redor do mundo continuam a trazer relatórios de acontecimentos milagrosos. Milhares testemunham ter presenciado aparições sagradas, imagens sacras que choram e estátuas que sangram. Há até histórias de curas milagrosas e outras instantâneas. Serão todos estes relatos mentiras, ilusões ou poderão ser verdadeiros? Eu sou Darren McGavin. A partir de agora, me acompanhem examinando algumas histórias verdadeiras e casos documentados além da imaginação. Histórias de fatos estranhos e encontros decisivos. Você irá ver como as vidas e destinos de pessoas comuns como você e eu foram alteradas para sempre por milagres e outros fenômenos. Versão brasileira PKS. Milagres e outros fenômenos. Se o amor é o vínculo emocional mais forte entre duas pessoas, então, quando uma mulher e um homem descobrem um raro, verdadeiro amor, às vezes coisas incríveis podem acontecer, como a história de Robert Shea e Janet Rule. E um amor que ultrapassa a própria vida. Todo mundo em Leesboro estava encantado pelo amor dos jovens. E quando os dois se formaram na faculdade John Marshall, eram os verdadeiros Romeu e Julieta. Para alguém que é descrente, só posso contar a minha história. Para mim é verdadeira porque aconteceu. Não faz nenhum sentido. Faz sim. Veja, eu te amo para sempre. Viu? Que bonito. É verdade. Obrigada. Eles se casaram. E Ted, o querido filho deles, nasceu no ano seguinte. Sabe, eu só quero que saiba que eu nunca irei abandonar você e o Ted. Sempre amarei e protegerei vocês, não importa o que aconteça. Quase a partir do momento em que ele nasceu, um incrível vínculo entre Robert e Ted aconteceu. Mas ninguém nesta terra poderia ter imaginado o quanto eram apegados.
Os esforços constantes e a lealdade de Robert fizeram com que fosse promovido e tivesse aumento de salário numa serraria local. Mas isso não era suficiente para ele. Frequentou cursos especializados na faculdade e trabalhou noite após noite aperfeiçoando sua arte. Ele queria desesperadamente se tornar um desenhista profissional. Várias vezes em cada ano, Robert viajava para a cidade de Nova York. Lá fazia reuniões em agências de publicidade e empresas similares, apresentando seu trabalho, aguardando uma grande oportunidade. Robert estava sempre procurando uma forma de garantir que Janet e Ted nunca fossem precisar de nada. E talvez o destino tenha entrado em seus planos naquela primavera. Alguns dos trabalhos de Robert chamaram a atenção de uma grande companhia, que lhe deu a oportunidade de uma entrevista em Nova York. O emprego significava um grande salto para Robert se aproximar de seu prometido objetivo. Seja bem-vindo, Robert. Muito obrigado, Sr. Wilson. Eu espero que tenha um longo e proveitoso futuro conosco. Eu tenho certeza que sim. Boa sorte. Sim, por A sorte. partir de então, Janet e Ted teriam segurança financeira. Oi, amor. Consegui um emprego. Finalmente está acontecendo. Diga para o aniversariante que o papai está voltando agora mesmo para casa. Eu vou sair do aeroporto assim que desligar. Nos vemos em 40 minutos. Te amo. Tchau. Naquele momento, com um novo emprego garantido, Robert Shea se considerava o homem vivo mais feliz e com sorte. Mas quem pode saber quando a sorte irá mudar de repente? Sem maldade nem premeditação. Somente com tristeza e drama foi tirada a vida de um marido carinhoso e dedicado e de um pai jovem insubstituível. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. O trauma da morte de Robert deixou Janet arruinada. Mas não tomar conhecimento das necessidades do filho só tornaria as coisas piores. Já faz quase 2 meses, Janet. Você precisa enfrentar, não importa quanto doa. Ele precisa de você. Eu sei, papai. Mas é que sinto tanta falta do Robert. Havia $6.000 de saldo no banco quando ele se foi. Agora estamos 1.200 no vermelho. Eu não sei o que vou fazer. Dia a dia, quase hora a hora, Janet tinha que enfrentar a própria vida e sua cruel realidade. Como vou saldar as prestações dessa casa? Vamos perdê-la. Oh, Robert. Preciso de você. Preciso tanto de você. Então, bem no fundo de sua aflição e dor, as forças do milagre começaram a se juntar. Papai? Tá bem.
Sabe, mamãe, papai quer que eu te mostre esses desenhos. É muito importante lembrar que Ted só tinha 4 anos de idade, que nunca tinha frequentado uma escola e que não sabia ler nem escrever nenhuma letra do alfabeto. O que Ted havia escrito tinha grande semelhança com a taquigrafia ensinada por Robert ao seu amigo de faculdade Jack Knowles. Esta é a taquigrafia que Roberto e eu usávamos na escola. Mas não me parece significar nada. São apenas letras e números, vocês sabem. Mas como é possível? Eu não sei. Então, assim que Jack escreveu as primeiras letras e números no quadro negro, Janet mal podia acreditar no que via. É o Robert. No meu calendário. Não se lembra? Foi isso que ele escreveu para mim. Eu te amo para sempre. Agora tem um 2. Ele quer dizer eu e Ted. Está bem. Vamos dar uma olhada no resto. Jack Knowles traduziu o restante dos símbolos taquigráficos em uma série de letras e números enigmáticos. Pode ser caixa postal? Caixa postal 1142. O Robert tinha uma caixa postal? Não. 34 ST. Podia ser uma rua. Mas não existe essa rua nessa cidade. E quanto a BK? Banco, talvez? E quanto a MD e TN? Maryland? Tennessee? Rua 34. Qual era o título daquele filme com essa rua? De ilusão também se vive. É uma rua de Nova York. Jack imediatamente verificou as páginas amarelas de Nova York. Vejam isto. Tem um Midtown Bank na rua 34, em Manhattan. Cofre de aluguel. Cofre 1142. Jack Knowles telefonou para o banco, mas eles não davam informações desse tipo por telefone. Toda a família concordou em contribuir para pagar a viagem de Janet até Nova York. Poderia confirmar se esta é a assinatura do seu marido, por favor? Não havia nenhuma dúvida de que era a assinatura de Está Robert. bem, queira me acompanhar, por favor. O cofre de aluguel havia sido alugado por Robert em uma de suas primeiras viagens a Nova York. Por favor, entre nesta sala. Obrigada. Havia algumas notas no cofre e o coração de Janet bateu um pouco mais rápido. $925. A viagem a Nova York tinha custado um pouco mais da metade desse valor. Ela estava para fechar o cofre quando viu um papel dobrado no fundo. Era uma apólice de seguro que Robert havia feito durante uma de suas primeiras viagens a Nova York. Era uma apólice no valor de $100 mil, com uma cláusula de indenização dupla por morte acidental. Ted e eu estávamos no fundo do poço e sem nenhuma perspectiva. Eu sei, e Deus também sabe, que o amor de Robert e a promessa dele, de alguma forma milagrosa, veio do outro mundo para nos salvar. O amor é um grande vínculo. Um ingrediente importante entre as pessoas. E ele pode ultrapassar a barreira entre a vida e a morte. Em outro canto do país, num aeroporto particular no Novo México, a mão do destino tocou e afetou as vidas de Gerald e Nelda Kelly. Um de nossos pilotos comerciais, um sujeito chamado Jerry, grande amigo meu, me contou a respeito de um incidente muito estranho. Ele e a esposa Nelda haviam alugado este pequeno motor Cessna e estavam taxiando para entrar na pista e decolar, quando de repente os óculos dele embaçaram tanto que ele não conseguia enxergar.
Então ele os tirou e entregou à esposa pedindo que ela os limpasse. Ela fez isso e devolveu os óculos para ele, e quase imediatamente eles embaçaram pela segunda vez. Então Jerry sentiu que havia algo estranho, algo errado. Então ele disse: escute, querida, eu não sei o que é, mas vamos voltar com este avião para lá. Ele fez isso e quase imediatamente o motor parou. Eles abriram a capota do motor, verificaram e descobriram um injetor de combustível entupido, o qual com certeza o teria impedido de fazer uma decolagem segura e bem-sucedida, e provavelmente teria acabado com a vida deles. O fato é que Jerry tinha certeza que alguma coisa exterior, força sobrenatural, o que quer que fosse, o havia avisado para não decolar e, dessa forma, salvar a vida dele e da esposa. A seguir, 12 anos após ter interceptado uma enigmática mensagem em seu rádio, a ação de um homem caridoso acima de qualquer probabilidade é milagrosamente retribuída. Os motoristas desses grandes caminhões passam longas e cansativas horas naquelas cabinas. Na maioria das vezes, somente com um rádio com faixas para rádio amador. Muitas vezes, especialmente em viagens longas, esse rádio é o único e constante companheiro deles, a ligação com o mundo lá fora. E, neste caso em particular, uma chamada misteriosa recebida no rádio abriu a porta para o incrível milagre. Se você for por aquele caminho que costumamos Barney ir, Mays vai foi um enfrentar garoto muita muito neblina pobre e na vai se época da atrasar. depressão. Ele jurou que a família dele jamais iria conhecer aquele tipo de indigência. Mas o fato de passar muitas vezes 20 dias fora de casa, dirigindo pelas estradas, estava transformando-o num estranho dentro de casa. Leonard, que história é essa? Quando é que você vai limpar aquele quintal afinal? Ei, não dá para consertar o motor numa noite. Dá um tempo. O que foi? Eu já fiz minha lição. Mas eu não disse nada. O que foi que eu disse? Ei, Christine. Vem até aqui e dê um abraço no papai. Na busca pelo sustento da família, Barney estava a ponto de perder algo muito mais importante, a própria família. A estrada tinha se tornado a vida dele, mas uma coisa extraordinária estava para enviar para o mundo dele uma incrível onda de choque. Como a maioria dos motoristas de caminhão mantinha o rádio ligado todo o tempo para lhe fazer companhia. Tá certo, eu me encontro com vocês lá. Tá bom, eu te espero. Então, sem nenhuma razão, o rádio ficou completamente mudo. Não era possível ouvir nenhum sinal em qualquer canal. Naquela noite, Barney estava transportando uma carga extra, um dinheiro a mais, como horas extras. Então, quando ele já havia rodado uns 200 quilômetros, aconteceu, sem aviso, o primeiro fato estranho daquela noite. Socorro! Alguém me ajude! Alguém na escuta? Alguém ouviu esse pedido de ajuda? Esse sujeito está com um grande problema. Responda! Barney continuou tentando, mas não recebeu nenhuma resposta. Cardíaco, carro quebrado, não vou aguentar muito tempo. Preciso de ajuda urgente. Em que estrada está? Onde você está? Trate de informar logo. Estrada Estadual 26, mais ou menos 15 quilômetros ao norte da 40. Alguém me ajude, por favor. Tá bem, já estou a caminho. Se Barney tivesse podido transferir a chamada de ajuda para um caminhoneiro mais próximo, teria continuado na rota. Lá se foi o tempo ganho. Os 40 minutos seguintes foram os mais longos na vida dele.
comprimidos de nitroglicerina na minha bolsa. Na minha bolsa. Preste atenção, não fale. Fique calmo. Preciso te arranjar um médico. Não se mexa, fique parado. Tá bem. Alguém na escuta no canal 19? Tem uma emergência. Tem um motorista na estrada estadual 26 com um ataque cardíaco. Preciso de ajuda. Barney só podia esperar que sua chamada estivesse sendo ouvida por alguém naquela noite fria e escura. Entendi. Aqui é a assistente do xerife. Já estou solicitando a ajuda dos paramédicos. Barney explicou o chamado incomum que ele havia recebido pelo rádio e como havia encontrado a vítima. Você está querendo gozar da minha cara? Por que diz isso? Não tem rádio nenhum naquele carro. Barney voltou para casa e contou à família sobre o que tinha acontecido. Os fatos estranhos daquela noite iriam provocar logo mais um profundo efeito em Barney e sua família. Tenho a impressão de que algo muito especial aconteceu. Você fez um belo trabalho, filho. Ficou ótimo. Obrigado, pai. A luta contra a morte deu a ele uma nova percepção da própria mortalidade e das coisas que eram verdadeiramente importantes. Ele começou a passar menos tempo na estrada. A família tornou-se o centro da sua atenção e a vida teve um novo significado. Mas isso não foi o fim. Houve um capítulo muito mais emocionante ainda a ser escrito. 12 anos mais tarde, Barney e Cicely se aposentaram e foi possível a Barney fazer algumas coisas que foram impossíveis no passado, como pescar com seu amigo Ed DeSalvo. Onde está o Mike? Ele disse que estaria esperando por nós lá embaixo, no rio. Você acha que ele está lá embaixo enterrando um barril de água na floresta? Ei, Mike! Na verdade, Mike veio para apreciar os movimentos das trutas nos córregos da reserva Apache da Montanha Branca, na fronteira do Novo México. É um dos locais mais extraordinários do sudoeste americano. Ei, Mike! Onde está nos levando? Já estamos andando há muitas horas. Você vivia dizendo, Mike, leva a gente a um lugar onde ninguém foi antes. Desta vez estou levando vocês. Sim, podemos ver. Por que ninguém esteve lá antes? Ei, amigos! O que foi, Barney? Não o que aconteceu? Sei. De repente, começaram essas dores no pescoço, no peito e nos braços. Acalme-se. Nós vamos cuidar de você. Mike Calma. Falcão Cinzento era um guia experiente e percebeu logo os sinais de um provável ataque cardíaco. Tem uma reserva próxima daqui. A gente O dá guia um pulo explicou lá. que teriam que levar Barney até a aldeia da reserva, cerca de 1,5 km a leste. Mas havia uma coisa que Mike não disse a eles. A assistência médica da reserva era dada por uma enfermeira itinerante que visitava a região uma vez por mês. Quanto falta, Mike? Ele não está aguentando mais. A presença daquela casa ambulante significava que a enfermeira estava na aldeia. Mercedes Conway era uma experimentada enfermeira. A baixa pressão arterial e o ritmo cardíaco irregular informaram a ela que Barney havia sofrido um infarto do miocárdio, uma situação além da capacidade dela. Ele vai sobreviver? O estado dele é muito sério. Mas ele tem mais sorte do que se poderia esperar. O que quer dizer? Não tenho tempo para explicar agora, eu já volto. O pai dela era um cardiologista que morava no Texas. O médico havia se aposentado há pouco e esta era a primeira oportunidade que tivera em sua atarefada profissão para ver a filha durante a visita dela à reserva indígena. Preste atenção. Fique de olho naquele monitor. As condições de Barney eram graves e mesmo com a ajuda de um especialista iria ser bem difícil. Ligar. Vamos recuperá-lo. Lá vamos nós. Pronto?
Pressão sanguínea está voltando. Ótimo. Se o Dr. Ellis não Isso. estivesse ali, Barney teria morrido. E isso teria sido um enorme milagre para qualquer história. Mas mesmo quando o helicóptero estava prestes a levar Barney naquela manhã para um hospital, ainda havia um final mais incrível se desenvolvendo. Quando o Dr. Ellis apareceu para examinar seu paciente em situação crítica, foi a primeira oportunidade que Barney teve de observar o médico cara a cara. Como está se sentindo agora? O Dr. Ellis era o mesmo homem cuja vida Barney havia salvo naquela noite fria 12 anos antes. Nos surpreendentes caminhos que circundam nossa existência, o drama formou o círculo completo. Porque Barney Mays atendeu aquele pedido de socorro triste em seu rádio naquela noite, ele tinha literalmente e milagrosamente salvado a própria vida. Quando retornarmos, os nossos sonhos predizem o futuro, eles podem nos ajudar a ver um outro tempo e lugar. Para Virgil Maxwell, residente no Arizona, um sonho assustador foi um convite inesperado para um resgate surpreendente e miraculoso. Para muitas pessoas em todo o mundo, o supermercado americano é um verdadeiro milagre. A escolha das carnes, frutos e outros produtos é uma maravilha de abundância e fartura. Mas é um milagre que começa com as pessoas e as fazendas através de nosso grande país. Nós sempre permanecemos em contato com o Vigil. Pelo menos para mostrar para ele nossa gratidão e como realmente sentimos a respeito dele e do fato de acharmos que ele foi um homem formidável. É claro que eu vou lembrar dele até morrer. Virgil Maxwell, da cidade de Membrino, no Arizona, leva consigo a tradição honesta e simples partilhada pelas pessoas que trabalham a terra. Uma tradição que permanece inalterada até os dias atuais. Ajuda teu vizinho. Talvez ainda tenha uma meia dúzia de vacas lá em cima naquele matagal. Tem 3 ou 4 bezerros com elas. Se nevar essa noite, eles podem morrer. Pode deixar, eu vou buscá-los. Não, você leva esse rebanho lá para baixo, eu pego o resto. Os amigos e vizinhos de Virgil dificilmente ficariam surpresos por ele ter recebido um outro pedido de ajuda. Mas nenhum poderia imaginar a estranha origem ou a milagrosa forma pela qual o recebeu. Papai não vai na igreja de novo? Eu já estou com vergonha de dar desculpas pro pastor Maddox. A igreja não vai te fazer nenhum mal, Virgil. Aquela égua com malha escura não está passando bem. Eu me encontro com vocês daqui a pouco. Em Prescott, a muitos quilômetros dali, a segunda parte do milagre da cidade de Membrino estava para começar. Dennis Hargus! Dennis! Foi exatamente o mesmo sonho que você teve antes? Sim, 2 vezes, o mesmo. Ei, eu acho que são eles. Sente-se. Não tem ninguém lá fora. Para o agitado Dennis Hargus, menino de 9 anos de idade, esperar pelo transporte que iria levá-lo até o acampamento era total agonia. E você estava na sua cama e no seu quarto? Mas estava tudo coberto de neve? Ei, um homem alto no cavalo ficava gritando meu nome. Mas eu não podia me mexer. Ei, são eles, eu preciso ir, tchau. Mas nem seu pai nem sua mãe podiam esconder o Tchau, desconforto com a viagem do filho. Normalmente, os grupos que chegam ao acampamento da igreja são informados sobre as disponibilidades do acampamento. Mas o monitor queria que os meninos se instalassem antes. As terras altas da cidade de Membrino eram sujeitas a repentinas e violentas alterações de tempo. Nessa parte do noroeste do Arizona, violentas nevascas não eram incomuns, mesmo no início da parece primavera. que vamos ter neve daqui a pouco. Acho que você tem toda a razão. Virgil e seu filho frequentemente trabalhavam durante muitas horas na fazenda, assim como Virgil fazia com o próprio pai quando era ainda um menino. Outra dupla de pai e filho era o xerife Bob Carr e seu filho Jerry. Assim como o filho de Virgil, Jerry também gostava de trabalhar com o pai. Oi, filho. E está frio lá fora. Eu sei. Como foi na escola hoje? Tudo bem. Naquela tarde de 4 de março, a temperatura começou a cair rapidamente.
A tempestade já estava se aproximando. Ei, dá só uma olhada, tá nevando. Poxa, não dá nem pra ver as árvores. Essa não, esqueci minha carteira no furgão. Eu vou lá buscar. É melhor você vestir um casaco, tá frio lá fora. Eu só vou até o furgão e já volto. O que começou como uma curta caminhada através da área próxima, de repente se transformou numa viagem de proporções de um pesadelo. Em poucos minutos, um menino de 8 anos, ainda não familiarizado com o local do acampamento, se torna desesperadamente desorientado. Todos os pontos de referência próximos foram escondidos debaixo de uma manta de pó branco e, além disso, obscurecido pela incessante neve caindo. Logo, o jovem fez uma mudança de direção errada e se dirigiu para fora do acampamento. Sr. Moore! Dennis continuou a caminhar, ouvindo? esperando a qualquer hora encontrar o salão de jogos ou uma das cabanas. O primeiro telefonema chegou do monitor do acampamento logo após as 3 horas. Naquele momento não se tinha notícias de Dennis há 2 horas. Acalme-se, senhor, por favor. Não faça nada. Fique ao lado dos outros meninos. Não procure pela região. Já estou indo para aí. Um menino se perdeu lá no acampamento Pássaro de Fogo. Filho, preciso de sua ajuda. Chame pelo rádio guardas, pessoal de busca e salvamento. E pessoal de resgate. Consegue fazer isso? Claro, pai, não se preocupe, eu cuido disso. Mande seu pessoal vasculhar essa região aqui. Cuide disso pra mim, tá bom? 1 minuto. Nesse momento, mais de 100 pessoas foram avisadas e ajudavam na busca. A procura por Dennis Hargus, o menino que desapareceu do acampamento perto do Monte Soltara, será dificultada logo mais pela escuridão. Mais de 100 pessoas envolvidas na procura estão espalhadas num círculo que se espalha por muitos quilômetros. Mas o problema é a quantidade de neve que caiu hoje e cobriu todas as pistas, tornando difícil a localização do menino. A interrupção da nevasca permitiu que as equipes de resgate, ajudadas por cachorros e helicópteros, intensificassem seus esforços, na esperança de encontrá-lo antes que a escuridão se estabeleça nestas montanhas escarpadas. O menino tinha incrivelmente andado 10 quilômetros antes de chegar a uma antiga cerca com tábuas por perto. Ele tinha medo de continuar sua caminhada e se afastar cada vez mais da segurança. Com frio e exausto, ele se protegeu debaixo de um abrigo rústico de tábuas. Agora, com uma proteção tão frágil e uma outra tempestade se aproximando, ele caiu num sono profundo. Quem lhe fazia companhia eram o medo e o frio implacável. Logo, mais de 200 pessoas vindas de 12 cidades diferentes estavam envolvidas na busca. A notícia se espalhou pelo país e as pessoas estavam rezando para que o menino fosse logo localizado. Apesar de terem procurado o dia todo, o menino não foi encontrado. Para atrapalhar ainda mais a busca, a previsão do tempo era de uma outra tempestade naquela noite. O fazendeiro Virgil Maxwell pôs o filho para dormir, mas não conseguia deixar de pensar numa outra pessoa, o pai do menino que se perdera, que ele sabia devia estar desesperado com o destino incerto do filho. Aquele menino já está naquele frio há 28 horas. Esta noite deve chegar a uns 4 ou 5 graus abaixo. Ele não vai sobreviver. Eu também estou preocupada com ele, querido. Tem um monte de gente procurando por ele. Mas não podemos fazer mais nada. É melhor ir dormir. Eu já vou. Mas, incrivelmente, apesar de Virgil nunca ter conhecido Dennis ou os pais dele, essa força que se move por caminhos surpreendentes já estava funcionando. O que foi? Ginny, eu sei onde está aquele menino. Acabei de sonhar e estava bem claro. Aquele pedaço de cerca antiga, próximo do marco de delimitação sul do governo. E eu preciso ir ajudá-lo. Escute.
Nem Virgil, nem a esposa ou o filho questionaram a necessidade de saírem naquele frio intenso às 13h30 da manhã para procurar o menino que se perdera e que Virgil havia visto somente num sonho. Devemos estar chegando naquela cerca daqui a pouco. Tudo está tão diferente. Você está bem? Só estou com um pouco de frio, só isso. Aposto que vai ser a última vez que vai dar ouvidos para o que teu pai Sem sonhou. se importar em como a procura deles iria terminar, Virgil teve orgulho do engajamento de seu filho em ajudar um estranho. Vamos continuar procurando. Dennis! Calma! Eu cuido dele, pai. Pegue ele, filho. Tenha cuidado. Um filho meio congelado, um cavalo assustado. Mas que diabo estou fazendo aqui? Frustrado, cansado e cheio de dúvidas. Mesmo assim, Virgil continuou andando estimulado pela convincente visão de seu inesperado sonho. Dennis! Dennis! Dennis Hargus! Dennis! Venha cá, menino. Vem. Algo muito poderoso tinha com certeza sido posto para funcionar. Como os sonhos inexplicáveis e milagrosos de dois desconhecidos que ligaram para sempre os destinos de Virgil Maxwell e Dennis Hargus. Eu sempre fico imaginando o que teria feito se ele não tivesse vindo e me achado. Enquanto estávamos voltando, tinha um rádio no carro e eles estavam informando através do rádio. Nós o encontramos, nós o encontramos. Me senti como se fosse um escolhido. Escolhido para viver. Ao contrário de ter que ficar lá no frio por mais 10 horas e ter morrido. Não há nenhuma opinião racional que possa explicar o sonho antecipado repetido ou a visão surpreendente que interrompeu o sono de Virgil Maxwell. Se consideramos como mistérios imponderáveis, então só nos resta encontrar a resposta no campo do inexplicável ou, mais provavelmente, como vimos aqui, no reino dos milagres. Os mais dramáticos e controvertidos tipos de milagres relatados são, na maioria das vezes, relacionados com locais religiosos, igrejas, santuários. Milhares de pessoas informam terem tido visões e testemunhado artefatos religiosos chorando ou sangrando. Para o descrente, é fácil rejeitar essas histórias como produto da imaginação dos crentes fanáticos. Mas o fato é que relatos desse tipo são muito mais comuns e difundidos do que muitas pessoas imaginam. E as notícias desses fatos não estão restritas a matérias em jornais tipo tabloide. O que estão vendo representa apenas algumas dessas histórias publicadas pelo Chicago Tribune, o Los Angeles Times, o The Palm Beach Post, Tucson Daily Citizen e o Chicago Sun-Times, para mencionar somente alguns. Assim que a notícia se espalhou e estávamos preparando esse programa de milagres e outros fenômenos, começamos a receber de pessoas como vocês fotografias e vídeos mostrando uma incrível variedade de fenômenos. O material mais intrigante é uma história que está se desenvolvendo numa comunidade de um subúrbio de Houston, no Texas. Praticamente pela própria natureza, fatos estranhos e inesperados emergem de locais improváveis, até mesmo de uma típica família texana. A mãe administra um restaurante tipo churrascaria. Isso é o mais próximo possível do estilo texano. O pai é um médico veterinário e trabalha como fiscal para o Departamento de Agricultura americano. O filho é um típico adolescente, dividido entre o beisebol e o basquetebol. Junto com cerca de outras 300 famílias, eles frequentam esta igreja em Mulberry Lane, no subúrbio de Bel Air, em Houston. Eles são a família Ayub, marido e esposa, Tarwat, um médico veterinário, e Neyhed, a administradora do restaurante, que imigraram do Egito para este país há 15 anos. E Isaac, o jogador de bola de 13 anos, comedor de pizza nascido na América. Mas mais do que herança caracteriza a família Ayub. 2 acontecimentos em anos recentes agitaram a vida deles. Em 1989, uma série de exames no Hospital Infantil do Texas, em Houston, revelou que Isaac havia contraído uma doença que ameaçava sua vida, leucemia linfoblástica aguda. Sob a supervisão de seu pediatra, Dra. Teffer Scala, Isaac começou o tratamento quimioterápico. Em dezembro de 91, Isaac desenvolveu uma grave infecção de garganta.
O Dr. Riscala imediatamente temeu que a leucemia havia se transformado em algo pior. Em vez disso, descobriu que seu jovem paciente com câncer havia, de uma forma abrupta e inexplicável, sido curado. A biópsia foi negativa. A leucemia havia cessado completamente e ele estava livre da leucemia naquela ocasião. O que havia mudado? O que havia de diferente agora que provocou a cura rápida e visível? Familiares, amigos e centenas de pessoas estranhas que visitaram este subúrbio tranquilo acreditam ser isto. Uma imagem comum de Jesus Cristo pendurada na parede do quarto da casa da família Ayub em Houston. O que há de extraordinário? No dia 11 de novembro de 91, esta imagem começou a chorar. Não apenas uma ou duas lágrimas. A superfície do quadro estava praticamente vazando. Lágrimas oleosas parecidas com gotas cobriam a frente. A mãe de Isaac lembra os fatos que começaram tudo. O Isaac estava doente e eu deixei deitado na cama. Eu saí do quarto, ele estava deitado na minha cama e de repente ele começou a gritar. Eu estava olhando para a imagem, os olhos começaram a se mexer e então as mãos de Jesus se mexeram desse jeito e elas voltaram para trás rapidamente. Eu fiquei assustado e saí correndo do quarto. Depois disso, eu voltei para o quarto. Eu vi os olhos de Jesus se mexendo e ele começou a chorar. Foi muito claro. As lágrimas continuaram por muitos meses. Havia tanto líquido gotejando do quadro que um suporte contendo algodão teve que ser colocado abaixo do retrato para absorver todo o líquido. Nos meses seguintes, desde que o fenômeno começou, milhares de pessoas, centenas por dia, têm se reunido para ver o retrato que chora. 2 de minhas bolas de algodão, dentre outras que me foram dadas, se transformaram em óleo. A primeira vez que eu percebi a primeira delas fazendo isso, acho que quase desmaiei, porque eu sabia que ela estava totalmente seca. Eu tinha usado ela. Já vi um monte de coisas incomuns e diferentes no meu trabalho, como qualquer fotojornalista vê. Mas esta é o cúmulo. O sumo pontífice da Igreja Copta, a Igreja Cristã do Egito, a seita da qual os Ayub fazem parte, enviaram o bispo Tadros do Cairo para examinar o quadro. A imagem foi retirada da parede e inspecionada. A frente do quadro foi enxugada e eles aguardaram. Logo, as lágrimas começaram a fluir novamente. Autoridades religiosas locais pediram que a senhora Ayub colocasse a imagem em exposição na igreja de São Marcos que eles frequentavam. A senhora Ayub estava hesitante. E eu pedi que ele deixasse o quadro para mim porque era uma dádiva de Deus. E eu pedi que Deus me desse algo no lugar. Embora sua hesitação possa levantar a suspeita de um descrente sobre a autenticidade de Jesus chorando, o que aconteceu a seguir surpreendeu até mesmo o mais devoto crente. A senhora Ayub pendurou outras imagens de Cristo na mesma parede junto ao quadro original. Surpreendentemente, depois de pouco tempo, eles também começaram a chorar. E visitantes que vieram testemunhar o fenômeno e rezar no antigo quarto que havia se tornado em algo como um santuário, também trouxeram retratos para serem colocados no quarto. Em muitas oportunidades, esses também reproduziram as lágrimas. Outros, além de Isaac, confirmaram ter experimentado curas milagrosas. E aqueles que testemunharam esses incríveis fatos não são membros exclusivos da região copta ortodoxa, como Fanny Elmore, moradora de Houston. Eu tenho muita fé em Deus. E eu rogo por minha saúde. Normalmente a médica me dá os resultados a cada 6 semanas. Ela disse, não posso explicar isso, não me pergunte por quê. E eu disse o que ela disse, você está livre do câncer, não tem mais. Ainda hesitante em deslocar o quadro original, a senhora Ayub, numa cerimônia especial, doou um segundo quadro à igreja de São Marcos. Um que ficou pendurado durante algum tempo próximo ao original, e o quadro doado em exposição para que todos possam ver, ainda estão chorando. O que começou como uma experiência muito particular para um menino e sua família, se espalhou muito além do que alguém poderia imaginar. Ele me deu a dádiva que ninguém mais teve. Ele curou meu filho, ele estava comigo e ainda está. E ele ainda está com muitas pessoas neste momento dentro da minha casa. E eu sinto esta dádiva e que ninguém duvide mais dela. Milagres e outros fenômenos voltará dentro de instantes. Qual a avaliação para a imagem chorando naquela casa num subúrbio de Houston? Um fenômeno desconhecido? Alucinação religiosa?
Poderiam as curas do menino Isaac, de 13 anos, e de outras pessoas ter alguma explicação menos fantástica? No final das contas, você deve decidir. Mas lembre-se, milhares de pessoas do Texas e através do país, milhões em todo o mundo, viram e vivenciaram algo fora do comum, com os próprios olhos. Para eles, não há nenhuma dúvida. Eles são testemunhas de um verdadeiro milagre. Sobre a sorte e o destino do homem, Albert Einstein escreveu: aquele que não parar para admirar, ficar surpreso e ter respeito, é como se estivesse morto, pois seus olhos estão fechados. Eu sou Darren McGavin. Obrigado por nos acompanhar nesta apresentação especial de milagres e outros fenômenos. Se você tem conhecimento ou vivenciou algum milagre ou fenômeno paranormal, gostaríamos de ser informados. Envie-nos um breve relato do fato, o qual poderá ser divulgado com sua aprovação nos nossos próximos lançamentos. Escreva para Star Vision, Comércio, Importação e Exportação Limitado, Caixa Postal 5577-95, CEP 05999-999.